Queridos, vamos juntos aí para a palavra de Deus, Mateus capítulo 18. Nós estamos encerrando o mês da família e como estamos encerrando o mês da família, nós queremos falar sobre um tema relacionado à família, um tema muito caro, um tema bastante desafiador, sobre perdão, sobre o perdão. E esse texto de Mateus 18, dos versos 15 a 35, Jesus tem o cuidado de nos instruir, de instruir os seus discípulos, a nós, a respeito da importância de entendermos e praticarmos e vivermos esses ensinos de Jesus à luz daquilo que nós temos experimentado na nossa vida. É interessante que esse texto de Mateus 18 nos fala sobre o perdão que deve nortear os nossos relacionamentos na igreja, fala também das nossas relações interpessoais e fala sobre o perdão do perdão, não é? A necessidade de nós perdoarmos e continuarmos perdoando e não temos limite para perdoar. Quando nós falamos de perdão e pensamos no desafio de vivermos em família, vivemos no relacionamento conjugal, nós entendemos que a crise de perdão reflete uma crise conjugal, né? Quando falta o perdão na relação conjugal, isso está estabelecido então uma crise bastante aguda quanto à maneira de tratar e como nós devemos então enfrentar essa situação. A crise conjugal, ela reflete ou ela potencializa uma crise espiritual. Então, alguém que está vivendo uma crise conjugal, ela terá muita dificuldade quanto à sua vida espiritual, a sua atividade, os seus compromissos, a sua vida devocional, porque ela está atingida, ela está numa situação bastante desafiadora, porque há uma crise instalada na relação conjugal, não é? Logo a seguir ao que Jesus está falando no capítulo 18, Jesus introduz o assunto sobre o divórcio. O divórcio é um assunto que a gente tem que tratar assim com muito cuidado. Nunca vivemos um tempo tão desafiador para falar sobre divórcio em qualquer segmento. Dentro da igreja, fora da igreja, no relacionamento familiar com os parentes mais próximos, com os amigos. Quando falamos sobre divórcio, nós temos que dar uma reavaliada no que vamos falar e como vamos abordar. Embora essa não seja a crise da Bíblia. A crise é nossa, não da Bíblia, não da palavra de Deus, porque é muito claro o ensino bíblico sobre o divórcio. Isso não há dúvida do que Jesus Cristo nos deixa como assertivo na sua palavra. Mas o ser humano, e o próprio Senhor Jesus Cristo diz isso, pela dureza do coração, não é? Pela atitude pecaminosa do coração, encontra esse caminho do divórcio. E se agarra nessa questão, imaginando que então a solução está ali em se separar, em ter ali um rompimento. Mas o que a Bíblia nos ensina, queridos, é que ninguém está preparado para casar, para uma relação a dois, sem antes ter passado pela aula do perdão. Se você não está matriculado nessa escola do perdão, você não está habilitado para se casar. Você pode estar apaixonado, você pode estar assim, extasiado com a pessoa com quem você está se relacionando, você pode assim, ai, nossa, que alegria, nós estamos juntos, não vejo a hora de nós nos casarmos, para nós estarmos juntos. Mas se você não aprender essa questão sobre o perdão, a aula do perdão, você não está habilitado para casar. Você está reprovado. Não se meta nisso. Vai dar confusão, porque ninguém consegue viver feliz e ressentido ao mesmo tempo. Ninguém consegue ser feliz e alimentando um ressentimento no coração.
Toda hora esse assunto está vivo, está voltando, toda hora esse assunto tem que ser falado, toda hora esse assunto é lembrado. E nos momentos mais alegres, de repente, vem aquele sentimento, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela revolta de uma situação que não foi tratada, que não foi resolvida e que não teve a experiência ou a alegria de viver o tempo e experimentar o perdão nessa relação, não é? Quando não há perdão, qualquer motivo é motivo para a separação. O texto de Mateus 19:3 diz assim: alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Você chegou em casa, a janta não está pronta. A mulher se atrapalhou lá, cuidando das crianças, aconteceu alguma coisa, ela não aprontou a janta. É lícito repudiar a mulher por qualquer motivo. Como diz aí o texto sagrado, era com certeza uma pegadinha para que Jesus então se posicionasse a respeito dessa situação da dureza do coração do homem. O divórcio entra na história porque o homem é incapaz de exercitar o perdão. A mulher é incapaz de exercitar o perdão. Se torna impossível uma relação onde o ressentimento está presente, né? O casamento, amados irmãos, à luz da palavra de Deus, estabelece a mais extraordinária aliança que pode existir entre duas pessoas. Os dois se tornam uma só carne, diz a palavra de Deus. E a partir daí, a união entre eles deveria ser a mais forte, a mais sólida, a mais resistente de todas as uniões, de todas as alianças. E esta união deveria ser capaz de suportar a qualquer ataque, por mais intenso que fosse ele externo ou interno. Mas parece que essa verdade não é muito bem compreendida. E às vezes a gente tem a impressão de que o casamento estabelece não uma união, mas um desejo de que haja algum tipo de competição para que alguém prove para o outro a sua condição de ser mais inteligente, capaz, de ser alguém mais preparado para a vida. À luz da palavra de Deus, o casamento deve carregar consigo esta forte e alicerçada resistência. Se você não se casou ainda e está namorando, noivando com alguém que você não tem essa capacidade de exercitar o perdão, sai fora dessa relação. Vai dar confusão. Porque não há como você caminhar junto com uma pessoa ao longo da vida, não há como você experimentar ao longo da vida um relacionamento conjugal, um relacionamento entre pessoas, na igreja, em qualquer lugar, sem que você pratique o perdão, sem que você aprenda a lição do perdão. O que a gente sabe ao longo desses anos todos que a gente acompanha muitas situações envolvendo casais? Na verdade, o que destrói um casamento não são as crises. Todos nós vivemos crises, todos nós temos dificuldades, todos nós ficamos desempregados, todos nós passamos por situações que nós não planejamos, todos nós fazemos algum tipo de burrada na vida, não é? Então não é isso que destrói um casamento, não. O que destrói um casamento é como nós tratamos as crises, como é que a gente enfrenta as crises. E é por isso que eu e você precisamos recorrer à palavra de Deus, e é por isso que eu e você não podemos ser lenientes nessa questão da palavra de Deus. Vamos agora falar um pouquinho sobre o perdão nas relações, porque Jesus está falando sobre todos esses assuntos relacionados ao perdão, para depois então no capítulo 19 falar sobre o divórcio. Um outro dia nós vamos falar sobre o divórcio, mas vamos hoje falar sobre a lição do perdão que Jesus quer nos ensinar nessa noite. Liberdade e felicidade, não é? São
palavras que devem se completar, não é? Você não pode ser feliz se você não tiver essa liberdade na sua vida, experimentar essa alegria de ser uma pessoa livre, e livre no sentido de poder transitar com você mesmo nas situações mais desafiadoras e ter a sabedoria para enfrentar essas situações e experimentar a alegria ou a felicidade. Vamos juntos aí, se você está com a Bíblia aberta, nós vamos caminhar juntos aí. Como eu já disse, eu gosto de ler o texto completo, porque isso vai ajudar você. De repente você sai daqui e fala, eu vou ler esse texto em casa. E aí chega em casa, acontece tanta coisa que você se esquece de ler. Vamos ver o que nós aprendemos aqui desse ensino, nessa aula que Jesus está dando aos discípulos. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Veja bem esses princípios aqui, não é? Então, alguém pisou na bola com você, alguém te decepcionou, alguém fez algo que deixou você profundamente triste, chateado, talvez uma data especial que foi esquecida, talvez um olhar que você não gostou, talvez um gesto que você não achou legal. Então o texto sagrado diz, se o teu irmão pecou ou pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Não é para você ficar calado, porque assim, essa ideia de que o tempo é um santo remédio é furado, entendeu? Em algum momento o tempo só estraga, só potencializa o mal. Não, vou ficar quieto, isso aí vai passar, é um negócio do momento aqui, eu fiquei chateado mesmo, mas isso, deixa isso para lá, né? A gente vai superar. Eu já suportei tanta coisa na vida, mais uma, menos uma. Não, Jesus diz, vai e conversa com essa pessoa, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, restabeleceu a comunhão, restabeleceu o relacionamento. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Então a situação ficou um pouco mais grave, há uma situação que demanda um pouco mais de um cuidado ainda maior. De repente você se assessora de pessoas capazes de te ajudar a enfrentar aquela situação, e aí você pede ajuda a essas pessoas. Você pede então que essas pessoas te ajudem. Não é para contar para todo mundo, não é são pessoas com quem você confia ou em quem você confia que vão te ajudar nisso. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. São passos que precisam ser dados. Primeiro passo, uma conversa particular. Segundo, você pede assessoria, ajuda de pessoas para te ajudar naquela questão, naquela situação que você está vivendo. Se isso não resolveu, então aí você envolve a igreja, porque nada prejudica mais a igreja do que esses relacionamentos fraturados, né? Nada fragiliza mais a igreja do que esse tipo de situação dentro da igreja mal resolvida entre as pessoas, entre as famílias, entre todo mundo aí, né? Aí Jesus continua dizendo, em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Veja a importância da igreja. Veja a importância que Jesus está dando à igreja, no sentido de que nós podemos ajudar as pessoas a entrar no céu, ou nós podemos afastar as pessoas. Nós podemos aproximá-las de Deus, ou nós podemos afastá-las de Deus. É nós, igreja. Então, quando tratamos de assuntos na igreja, nós precisamos ser muito cautelosos em tudo isto, não é? E aí o texto continua, em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Então Jesus está dizendo assim, nós precisamos buscar essa unidade, nós precisamos buscar entender essas questões, porque a manifestação da graça e do poder de Deus está quando nós conseguimos convergir.
quando nós conseguimos estar unidos, quando nós estamos unidos em o nome do Senhor, diante das situações que nós estamos enfrentando. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, a cura e restauração dos relacionamentos deve ser encarado sem simplismos, ilusões ou imediatismos. Pode passar, Felipe. Por que eu estou destacando isso? Porque às vezes a gente pensa que para reconstruir um relacionamento que de alguma maneira foi quebrado, teve um rompimento, não existe esse automatismo que a gente gostaria que existisse diante de algumas situações, diante de algumas verdades, de algumas experiências. Então, eu devo encarar a restauração de um relacionamento conjugal, um relacionamento entre pai e filho, um relacionamento entre irmãos em Cristo, sem esse simplismo, sem imaginar que isso acontece assim, fui lá, já falei com ele, já mandei um WhatsApp, já falei. Há um caminho a ser percorrido. Há algo que precisa ser visto com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo. Todos nós experimentamos ofensas, todos nós experimentamos lutas na vida. Quem não já experimentou a atitude de um filho ingrato, né? Um filho que se revolta contra o pai, contra a mãe, um filho que fala um monte de coisa para o pai, para a mãe, não reconhecendo todo o esforço e tudo aquilo que de alguma maneira os pais tentaram fazer, né? Quem vive isso na família, um pai, uma mãe que sofre a ingratidão de um filho, é alguém que sofre muito, porque há um sentido assim de imaginar que de repente nós somos culpados mesmos, né? Nossos filhos terem essa atitude que eles estão tendo, e embora nós tenhamos feito tudo o que nós pudemos ou podíamos fazer, né? Quem aqui, ou quem não viveu, ou quem não experimenta de alguma maneira a parcialidade dos pais, né? Eu já falei aqui, o grande desafio na vida dos nossos filhos, de imaginar que os pais gostam mais do outro do que dele, não é? Ou dela, e sempre parece que uma disputa entre os filhos, de imaginar assim, não, meu pai gosta mais não gosta, se gostasse de mim como gosta dele e tal. Há sempre uma luta estabelecida aí, né? Nós sofremos pelas palavras, né? Ásperas, muitas vezes impróprias e na hora imprópria e no momento. Nós sofremos pelas acusações falsas, né? Alguma coisa que acontece, alguém levanta uma suspeita contra você, e você sofre por isso. Como é que essa pessoa foi capaz de pensar isso de mim, não é? A indiferença nos faz sofrer, né? A gente fica triste quando de alguma maneira sofremos esse tipo de indiferença. Isso dói no coração. As pessoas nos decepcionam. As pessoas nos decepcionam. As pessoas são ladrões da nossa alegria. Sofremos mais por causa das pessoas do que pelas circunstâncias adversas. Então, esse assunto é tremendamente relevante, porque eu e você precisamos aprender a lidar com essas relações. Olha a pergunta que Pedro faz, né? Senhor, até quando eu devo suportar e perdoar esse tipo de atitude? Puxa vida, a pessoa te magoou, a pessoa te ofendeu,
mas a pessoa de alguma maneira demonstra algum tipo de arrependimento, alguma conversa é feita, mas de repente repete aquilo, de repente repete aquilo de novo, e de repente repete aquilo de novo. E aí Pedro diz: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, né, que pecou contra mim, que fez algo que me entristeceu? Até 7 vezes. Pedro, ele usa aqui um número diferente daquele que era ensinado pela tradição rabínica, de que você deveria perdoar uma pessoa até 3 vezes. Depois da terceira vez, você desce o braço, você faz qualquer coisa, mas não tem muito mais diálogo. Daí Pedro vai um pouco além, diz até 7 vezes. Jesus respondeu: não te digo a você que perdoe até 7 vezes, mas Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E aí Jesus: não te digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus responde para Pedro aqui, irmãos? Não é uma conta matemática de 490 vezes, não. O que Jesus está dizendo? Que quem faz conta do perdão oferecido não está pronto para perdoar. Jesus está dizendo: olha, se você fica contabilizando quantas vezes você perdoou alguém, se você fica contabilizando quantas vezes você agiu com misericórdia com uma pessoa, você não está pronto para perdoar, porque não há como fazer matemática ou como nós contabilizarmos algo que deve ser uma constante na nossa vida, uma prática constante na nossa vida, né? Então nós não podemos dizer: já é a 3ª vez que eu te perdoo, já é a 4ª vez que eu te perdoo, eu já não sei quantas vezes eu te perdoei. Jesus diz que quem faz esse tipo de conta não está pronto para perdoar e na verdade não perdoou. É isso que Jesus quis dizer para Pedro. Na verdade não houve perdão, porque parece que estão vivos, estão sendo contabilizados na sua lembrança, na sua memória, essas questões relacionadas ao perdão, né? Esse texto em Lucas, quando Jesus Cristo também trata desse assunto, traz algo muito interessante a respeito de como eu e você devemos encarar e como eu e você devemos as nossas atitudes em relação a restabelecermos uma comunhão quebrada, uma amizade rompida, um relacionamento que está machucado. Então, Lucas 17:3 diz assim: tende cuidado de vós mesmos, se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Interessante que Jesus começa aqui a sua palavra instruindo os discípulos nesse texto paralelo de Mateus 18, dizendo que nós devemos fazer isso com muito cuidado. Todas as vezes que nós vamos tratar de um assunto que nos machuca e que machuca as pessoas que estão envolvidas naquele assunto, nós não podemos tratar isso de qualquer maneira, nós não podemos tratar isso sem prestarmos atenção nas palavras, no que nós estamos dizendo. Jesus está dizendo: cuidado para não ser injusto, cuidado para não ser duro, cuidado para não ser motivo de tropeço. Não sei se já aconteceu com você um diálogo muito tranquilo, ou um diálogo que você gostaria de ter com seu filho, com a sua esposa, com a sua filha, com o seu filho, com uma pessoa, e de repente esse diálogo ganha uma proporção e você diz assim: puxa, mas não foi isso. Nossa, por que nós estamos tão alterados? Por que nós estamos conversando com essa intensidade, se a intenção inicial era de que nós esclarecêssemos essas situações que nós estamos enfrentando? Então Jesus diz assim: muito cuidado quando você vai conversar com uma pessoa machucada. Muito cuidado quando você vai tratar de um assunto sensível na vida de uma pessoa.
Cuidado com as suas palavras, cuidado com a maneira como você faz a abordagem, cuidado com os seus exemplos, cuidado com aquilo que você fala, porque essas coisas, elas podem, naquele contexto, ganhar um contorno que você não desejava. Então você vai conversar com a sua esposa, uma situação que vocês precisam conversar, e de repente você usa um exemplo, você toca num assunto, e isso suscita um comportamento, uma reação no coração dela, em função daquilo que você disse, ou do exemplo que você tomou para aquele momento. Então Jesus disse assim: não entra de peito aberto nesse negócio. Se você vai tratar de assuntos relacionados a reconstruir, reaproximar pessoas, de ajudar pessoas a encontrar o seu caminho, a sua maneira de vida, não faça isso de qualquer maneira. É comum, às vezes, nós que acompanhamos casais, a mulher é sempre aquela que procura ajuda, né? Aquela que vai falar. E ela fala o jeito dela, da maneira dela, tudo aquilo que ela está vivendo, a experiência que ela está vivendo. Mas é muito importante quando a gente tem a oportunidade de ouvir o marido, ou ouvir os dois juntos, para que esses assuntos fiquem claros, porque às vezes você ouve um lado da conversa e você já se posiciona. Você já toma um posicionamento, você já assume uma postura, você já diz algo de uma maneira inapropriada. Então é importante ouvir os dois lados, é importante que você ouça também as pessoas envolvidas, é importante que haja esse comportamento, para que fique claro estas situações e que a gente possa entender isso. Interessante que nós, às vezes, esquecemos que nós nos comunicamos não apenas pelo que falamos, não é? Nós nos comunicamos também pela nossa postura, pelos nossos gestos, nós comunicamos. E eu me lembro de uma pessoa que me procurou para falar que depois que tinha nascido o filho dela, um filho, uma filha, e a outra pessoa que era muito amiga também tinha tido uma filha, elas que eram muito amigas, muito próximas, elas romperam essa amizade, elas já não tinham mais aquela mesma amizade. E ela está dizendo: pastor, puxa vida, eu gosto tanto daquela irmã e tal, mas a gente já não tem algum tempo, algum tipo de comunhão e tal. Depois que nasceu o filho dela, depois que nasceu meu filho, minha filha, a gente não tem tido mais esse tempo juntos. E aí eu disse: a senhora, você falou alguma coisa para ela? Ela falou: não, nunca falei nada. Mas você gostaria que ela voltasse a frequentar a sua casa? Aí ela disse: acho que não, pastor, acho que não gostaria não. Bom, se você acha que não gostaria, você já comunicou. Você não precisa verbalizar isso, porque você diz: olha, já tivemos um momento, mas esse momento eu não quero mais, ou acho que não é mais importante. Então a gente não só se comunica por palavras, né? Nós nos comunicamos muito mais não intencionalmente do que intencionalmente, né? E isso é um desafio para nós nessa caminhada, quando nós pensamos em relacionamentos, né? Verso 23 e 27, Jesus começa a contar então uma parábola para tentar explicar para Pedro essa questão de quantas vezes nós devemos perdoar. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorou: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Precisamos então aprender
à luz do que Jesus nos ensina aqui, ser perdoado é ser cercado pela misericórdia de Deus. Não importa o que você tenha feito, não importa quão longe de Deus você tenha andado, Ele ama você, Ele ama a mim e Ele ama a nós. E essa história que Jesus conta nessa parábola ensina que nenhum de nós é pecador a ponto de não merecer o perdão de Deus. E não há nada em nós, nada, absolutamente nada, que nós possamos ter feito, que a graça de Deus não possa nos alcançar. Então assim, não há dívida que Deus, pela sua graça e a sua misericórdia, não possa nos perdoar. Não é erro, não há falta que eu e você tenhamos feito, praticado, que não seja alvo da graça de Deus. Daí o texto continua, Jesus continua a parábola. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Irmãos, nós não temos problema de falar sobre o perdão até ter alguém para perdoar. A gente não tem dificuldade de pregar sobre o perdão. A gente não tem dificuldade de cantar sobre o perdão, até o momento em que a gente tenha efetivamente alguém a quem perdoar ou alguém a quem nós devemos perdoar. Veja que o texto nos diz que o rei, que devia 10.000 talentos, não é? Que equivalem a 350 toneladas, se for de prata, correspondiam ou correspondem a mais de 100 milhões de dólares. Não é? Aquele que foi perdoado, que devia 10.000 talentos, não é? Uma dívida impagável, né? Se fosse de ouro, isso iria para 8 bilhões de dólares, não é? Então uma dívida realmente altíssima, não é? Já o outro devia 100 denários, um devia 10.000, outro devia 100 denários. No valor de hoje seria 3.500 reais. Então, o que Jesus quer nos dizer? Que nós podemos perdoar as pessoas ou nos tornarmos ressentidos. Nós podemos oferecer o perdão ou abrigar no coração ressentimento. Nós podemos amar, nós podemos odiar. Nós podemos estabelecer relacionamentos ou nós podemos romper os relacionamentos. Porque o texto diz que o que o meu próximo deve a mim não se compara com o que eu devo a Deus e a experiência que eu tenho do perdão de Deus. Então, eu fui perdoado de uma dívida que eu não conseguia e não teria condições de pagar, mas eu não sou capaz de perdoar o meu irmão diante de uma circunstância, de um mal entendimento, ou de uma atitude, ou de algo um pouco mais grave, mas que não se aproxima da dívida que eu tinha e que fui perdoado. Perdoar não é fazer de conta que nada aconteceu. Perdoar não é você dizer: não, eu já esqueci, isso aí já não. O perdão não é fruto de um sentimento, diz a palavra de Deus. O perdão é uma decisão de obedecer à vontade de Deus. Presta atenção nisso, perdão não é um sentimento. O dia que eu senti no coração, Deus ainda não falou comigo, eu não sou Deus para perdoar. Quando Deus falar comigo, então aí eu vou. Não, é uma decisão. Você assume um compromisso diante de Deus de obedecer a sua vontade, a sua palavra. Porque perdoar significa liberar, abrir mão, dar como quitada uma dívida. Então você abre mão do direito que você imaginava que tinha de carregar
esse ressentimento e se lembrar desse ressentimento em todos os momentos e falar dele para todo mundo. Já encontrou pessoas assim que falam das suas questões mal resolvidas, dos seus ressentimentos a todo momento? Já encontrou gente assim, não? Está conversando um assunto, de repente pensa assim, aconteceu um negócio comigo, assim, 1990, para mim aquela pessoa morreu. Eu não sou bobo, eu não sou boba. E a pessoa está sempre falando daquilo. Aquilo está vivo, né? Ressentido, ressentimento. Você ressente a experiência que você viveu em todo o tempo, né? Verso 31 a 35. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Irmãos, você e eu nunca teremos que perdoar alguém, uma pessoa, mais do que Deus já nos perdoou. Nenhuma dívida que eu e você possamos contrair, ou uma dívida que tenhamos diante de Deus, é maior do que aquela dívida que já foi perdoada e nós não temos mais que ter outra atitude, senão também de agir com misericórdia, porque a maior dívida que eu tinha foi pago, foi resgatado, foi perdoado pelo Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Irmãos, há muita gente doente, há muita gente sofrendo, há muita gente que vive períodos de crises por não conseguirem se libertar de um ódio, de um ressentimento, porque esse ódio e esse ressentimento vão envenenando as pessoas. A amargura, ela finca raízes na nossa vida, e o escritor da carta aos Hebreus fala sobre isso, não é? E essas raízes, elas vão criando tentáculos e vão nos aprisionando. O texto é um texto muito precioso, porque pessoas rancorosas, pessoas cheias de mágoas, pessoas cheias de ódio, são pessoas que se afastam ou afastam os amigos. Tem muita dificuldade de construir relacionamentos saudáveis e duradouros. São relacionamentos muito breves, coisas que acontecem assim e que passam, mas não há uma construção sólida. E olha o que Jesus Cristo diz: quem não perdoa, quem não perdoa já está sob o poder dos carrascos. Os carrascos do cárcere da alma. Irmãos, não é algo para a eternidade, é algo para agora. Jesus disse assim: olha, eu assim também o meu Pai que está nos céus, presta atenção nisso, fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Eu sei que você está argumentando aí, dizendo assim: mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. Se o senhor soubesse a experiência que eu tive, o momento que eu vivi, as lutas que eu enfrentei, as decepções que eu tive, as dores que eu tive que carregar, o senhor não estaria falando isso. Não sou eu quem está falando, é a palavra de Deus, porque
quando não perdoamos, nós somos castigados pelos carrascos. E é isso que diz a Bíblia, no cárcere da alma. A gente é chicoteado todo dia. A gente acorda e é lembrado de que nós estamos amarrados a um toco do nosso passado. As correntes que nos prendem, elas imobilizam os nossos gestos, os nossos braços. Elas não nos permitem caminhar, porque parece que sempre nós voltamos e começamos a contar tudo de novo, e falar tudo de novo, e ressentir tudo de novo. Um dos grandes traços da graça de Deus na vida de alguém é a forma como, mesmo com alto custo, presta atenção nisso, ninguém está falando aqui que perdoar é fácil. Ninguém está dizendo aqui que é algo assim tão simples, não. Mas aquelas pessoas que demonstram na sua vida traços da graça de Deus, elas estão dispostas, mesmo que com alto custo, seja financeiro, emocional, espiritual, a amar, a perdoar e a abençoar o próximo, as pessoas, a família. Não dá para fazer isso sem custo. Não dá para fazer isso de uma maneira em que eu e você não tenhamos que abrir mão de alguma coisa. Nós não tenhamos que realmente dizer, olha, isso tem me custado algo. Isso tem realmente impactado muito a minha vida. Mas é essa a melhor decisão. Eu preciso perdoar. Todas as aflições, tudo que fere a nossa alma, ela precisa ser entregue a Deus em oração. Eu sei que você comenta muita coisa da sua vida com pessoas próximas a você. Eu sei que você busca ajuda de terapia, você busca ajuda com profissionais na área da saúde. Eu sei que você já tem se envolvido, mas o que a Bíblia fala? A Bíblia nos ensina que todas as aflições da alma, elas devem ser entregues a Deus em oração. E a gente deve buscar em Deus a cura. Porque o perdão não é esquecer, mas o perdão é oferecer à pessoa que nos ofendeu, aquela situação que nós vivemos, uma memória totalmente desprovida de qualquer outra atitude, a não ser de uma boa e necessária lembrança para continuar a vida e não mais sofrer por aquela questão. Como vai a sua alma? Você se considera uma pessoa doce ou amarga? Você seria amigo e amiga de você mesmo? Você se julga assim uma pessoa assim? Não, pode contar comigo. Você dizendo para você mesmo. Não, nós dois vamos caminhar aí, nós dois vamos caminhar. Você se considera uma pessoa doce ou amarga? Uma pessoa agradável ou uma pessoa assim difícil de relacionamento? E algumas pessoas até dizem isso assim com certo orgulho, né? Não, eu realmente reconheço que eu sou muito difícil. Eu nem sei como meu marido me aguenta. O que você está falando? Eu nem sei como minha esposa me aguenta. Sou um cara, nem sei como os meus filhos. O que você está dizendo? Você está falando o quê? Então eu quero hoje convidar você a fazer uma oração. Uma oração que talvez você nunca tenha feito antes. Ou talvez você tenha feito de uma maneira até pro forma, de uma maneira assim, meio que genérica, né? Não, pastor, não tem ninguém não, eu amo todo mundo. Esse negócio de amar todo mundo é não amar ninguém, sabe? Esse negócio, eu amo todo mundo. Esse negócio, você não ama ninguém, cara. Porque o amor envolve aí
você conhecer, você saber algo, você se envolver, você ter experiências ali de caminhar juntos, né? Então eu quero convidar você a fazer uma oração agora. Eu quero convidar você a orar por alguém que você magoou. Você pisou na bola, você pisou na lapelota, feio. E você sabe que essa pisada na bola magoou profundamente pessoas que você ama. Então eu queria convidar você a fazer uma oração por essas pessoas, especialmente por alguém que você magoou. E você sabe que magoou, porque o Espírito Santo nos inquieta. E todas as vezes que o Espírito Santo nos inquieta, a gente justifica. Ah, eu fiz isso mesmo, porque também aquela pessoa. Então, não é para justificar, é para confessar. E preste atenção no que eu vou dizer agora, ainda à luz do que o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em Lucas 17:5. Quando os discípulos, os apóstolos, ouviram sobre o perdão e a necessidade de perdoar, e esse perdão não pode ser contabilizado, aí Pedro diz assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Nós estamos abaixo do padrão. Nós não conseguimos viver esse negócio aí não, de perdão. A gente não consegue não, porque a nossa natureza, ela é uma natureza corrupta, é uma natureza tendente a reações, a bateu, levou, falou, eu falo também, você me defamou, eu defamo, você pisou na bola comigo, eu piso na bola com você. Então Pedro diz assim: uau, agora complicou, Senhor, agora ficou ruim. Agora a fé que Pedro pede, não é uma fé para que aconteça um milagre exterior, mas um milagre no coração. Porque Pedro diz, os discípulos disseram, nós estamos abaixo do padrão, nós não temos condições, porque isso não é algo natural em nós. Como é que nós vamos falar de perdão? Todos querem ser felizes, mas eu não encontro tantas pessoas dispostas a pagar o preço. E a felicidade, ela é uma experiência de quem aprendeu a perdoar. Mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço. O segredo da felicidade é a renúncia de si mesmo. Não tenho mais direito. Não tenho mais nenhuma memória. Não tenho nenhum ressentimento no coração. Não tenho mais nada a cobrar de ninguém. Senhor, aumenta a nossa fé. Estamos abaixo do padrão. Quero desafiar a orar, que você ore por alguém que você magoou, por alguém que você não foi suficientemente equilibrado no momento de falar, no momento de agir, por alguém que você se permitiu ser conduzido pelas suas emoções, e você sabe que machucou, e você sabe que isso fez mal. Então nós vamos ter um momento agora de oração. Eu queria que você curvasse a sua fronte e pedisse a Deus que te conduzisse agora, pelo Espírito Santo, a uma pessoa que você ama, uma pessoa que lhe é muito querida, alguém que você tem como muito precioso, preciosa, mas que de repente você a magoou, você o magoou. Então nós vamos ter um momento de oração. Você e Deus, não temos mais ninguém aqui, só nós, eu e Deus, você e Deus. Peça a Deus a sabedoria para ter a bênção e testemunhar a bênção de ter esse relacionamento
restaurado, essa alegria de conviver e de voltar a conviver com pessoas que te são muito especiais. Curve a sua fronte, aproveite esses momentos agora. Não se importe com o que está acontecendo em sua volta, não converse com ninguém, desligue esse celular, e apenas permita que o Senhor conduza você, pelo seu Espírito, a se lembrar de alguém e desejar muito nessa hora que essa pessoa seja abençoada, que haja cura, que haja a restauração, que haja um momento de gratidão a Deus nessa caminhada.